Os princípios do XP. Embora muito você encontre, seja fácil encontrar na internet, na literatura, muito sobre os princípios, é difícil encontrar uma uniformidade desses princípios, tá? Muitos autores falam em coisas totalmente diferentes, né? Alguns falam em 14 princípios, outros falam em menos princípios. E isso acaba se tornando muito complicado encontrar uma uniformidade e algo que efetivamente tenha valor nesses princípios que são passados, tá? Então o que eu fiz aqui foi um apanhado de alguns princípios, tá? Não sei quantos eu fiz aqui, né? Deixa eu ver aqui, um bocado aí. Eu não sei contar. Então assim, tem alguns princípios aqui que eu coloquei. Eu tentei resumir-me a esses princípios, porque os outros princípios que eu encontrei são muito redundantes. São princípios que muito se assemelham aos valores. E o XP tem disso, né? Muito do texto que você encontrar, ele tem essa repetição, né? Como eu falei já no início da aula. E o que eu vou fazer aqui é escolher aqueles princípios que para mim fazem mais sentido e que trazem alguma coisa nova, tá? Então, a ideia que se fala é que os princípios eles auxiliam a transformar os valores em práticas, tá? E aí aqui a gente tem alguns princípios. O primeiro dele é a humanidade, né? A humanidade trata basicamente do respeito, né? O software depende de pessoas, respeitar as diferenças e levar em consideração as necessidades pessoais é muito importante para o desenvolvimento, tá? Então, aquilo que já foi dito, né? Respeitar cada membro, respeitar as necessidades de cada membro, certo? Respeitar que, pensar que em um determinado dia aquela pessoa, aquele membro da equipe, que é seu colega de trabalho, ele está passando por algum problema e que você pode ajudá-lo a superar esse problema ou simplesmente ajudá-lo a auxiliar no trabalho dele porque ele está com a cabeça meio ruim. Lembre-se que desenvolvimento de software é um processo criativo, certo? É um processo autoral, basicamente, e que você precisa ter uma cabeça relaxada e focada no trabalho. Então, se o seu colega está com problema, não fazer pouco caso disso, né? Ajudá-lo para que quando você tiver com problema, você também seja ajudado. Então, essa é a ideia, basicamente, da humanidade. A gente já falou sobre isso, eu não vou me alongar muito nesse conceito de humanidade. O próximo conceito, princípio, é a melhoria contínua, certo? E isso aqui é uma coisa importante, né? Eu já falei um pouco sobre ele, mas a ideia é o seguinte: resolve-se o problema primeiro, depois melhora a solução até chegar a uma solução ótima ou elegante. O que significa resolve-se o problema primeiro, certo? A ideia é resolva o problema de qualquer forma. Se você tem um problema e não consegue resolver, isso é uma prática muito utilizada na programação. Bons programadores fazem isso, certo? Quando a gente tem um problema muito grande, a gente resolve primeiro ele da forma que for possível. Então, uma vez a gente definido os casos de teste, né, já que a gente está desenvolvendo TDD, a gente tem um problema, a gente sabe qual é o resultado que a gente quer, a gente define os casos de teste e começa a desenvolver para atender aquele caso de teste. Termine esse processo até você resolver o problema de tal forma que você obtenha a solução daquilo que você pretendia fazer, certo? Por que é importante isso? Porque ter uma solução é bom, certo? Não é a melhor solução possível, mas a gente tem. Agora a gente está com a cabeça mais livre para pensar em melhorias, tá? O que acontece muitas vezes com os programadores é o seguinte: tem um problema, vou resolvendo. Quando estou chegando em algum ponto, aí no meio do caminho já pensa em uma melhoria daquilo. Aí apaga o que fez e começa a fazer com a melhoria. Às vezes, quando você chega no meio da melhoria que você está fazendo, você percebe que aquilo não vai dar certo, certo? Então você volta ao trabalho para fazer sujo de novo. Então, o ideal é resolva primeiro, certo? Uma vez resolvido, você já com a cabeça mais fresca sobre o problema, já com uma solução pronta, vai definir uma solução melhor, certo? Até você chegar a uma solução ótima e elegante, tá? E quando a gente fala em ótimo com um código mais limpo, né? Com um processamento mais eficiente e quando é elegante, com um código bonito, certo? Então o ideal é chegar numa solução ótima e elegante. Se não chegar, tenta pelo menos melhorar aquela solução que você tem, certo? Mas o importante é você ter a primeira solução. Então isso é uma coisa muito interessante que o XP prega e que todo programador ele deveria levar isso para a vida, certo? É claro que soluções que são repetidas a gente já sabe como resolver e às vezes a gente já tem até uma ideia do código elegante para se fazer, mas às vezes você vai encontrar problemas, principalmente com novas tecnologias,
que você não tem um prévio conhecimento de como resolver aquilo, vai ter que resolver aquilo na marra, certo? Então, para fazer isso, resolve-se primeiro do jeito mais simples possível, ou do jeito mais sujo mesmo, e depois melhora, ok? Então, esse é um princípio bem interessante do XP. A gente tem também esse conceito de semelhança, ou seja, se a gente já fez uma coisa boa, a gente adapta ao novo contexto. Então, o XP ele prega que a gente tenha que reutilizar muitas coisas, tá? E isso é basicamente trabalhar com reutilização, certo? Não só de código, mas de tudo aquilo. Por exemplo, se a gente tem um conceito ou um princípio dentro da equipe que ajude no gerenciamento, a gente vai readaptar e vai utilizar aquilo. Tudo que é bom, a gente reaplica, certo? Dentro do sistema. Não só no desenvolvimento, mas em todo o contexto, certo? Sendo que a gente vai adaptar às nossas necessidades, certo? Sempre. Então, essa é a ideia do XP, ok? XP pega. Pequenas entregas, não adianta você querer desenvolver versões grandes ou ter ciclos de iteração com muitas funcionalidades. Vamos fazendo de pouquinho, porque uma vez fazendo de pouquinho, a gente já tem o feedback do cliente ali e a gente vai fazendo nesse ciclo até que a gente consegue fazer uma coisa maior, certo? Então, desenvolver novas versões pequenas o suficiente para manter a qualidade do código. É claro que cada versão do sistema ela vai ter que ter uma funcionalidade que possa ser utilizável, mas a gente não vai agregar tantas funcionalidades, a gente vai agregar as funcionalidades possíveis que dá para fazer naquela margem de tempo, certo? Reflexão, tá, do trabalho. Periodicamente a equipe se reúne, certo? Em pé, é que eles chamam de stand-up meeting, né? Ou reunião em pé, né? Geralmente curta, objetiva, assim como o daily meet, certo? O Scrum diário, tá? E a ideia dela é para melhorar, promover a melhoria da equipe. Aqui eu tenho mas na verdade é para a melhoria da equipe, certo? Então, tudo é feito para a gente melhorar, nos comunicarmos, passar informação, certo? E aí também é um princípio muito interessante, tá? Desenvolvimento sustentável, né? O trabalho deve seguir um ritmo que não sobrecarregue a equipe e permita a entrega contínua de qualidade, certo? Como eu falei, é muito difícil você ter uma equipe ou você ter uma equipe que em algum momento não vá precisar virar uma noite, certo? Fazer serão, como se fala, tá? Mas a ideia é se manter sempre nesse ritmo sustentável, né? Existia aquela ideia de que o programador bom era aquele que programava 16 horas por dia, ficava na frente do computador, né? Mas essa ideia não é legal, assim como eu já falei, né? O XP ele prega horários de 40 horas semanais, 8 horas por dia de trabalho, certo? Não passar disso, fazer o máximo, porque as pessoas precisam estar com as mentes descansadas para poder desenvolver alguma coisa, certo? Porque, como eu falei, programação, desenvolvimento é um trabalho criativo, tá? E esse princípio da qualidade, certo? A qualidade sempre acima de tudo, tá? Mesmo que o prazo esteja curto, mesmo que o orçamento esteja curto, a gente entrega, nem que seja uma quantidade de requisitos menor, mas nunca sacrificar a qualidade em detrimento de qualquer outra coisa, certo? A não ser da saúde da equipe, mas a qualidade sempre é prioridade no desenvolvimento, certo? E aí o que a gente faz, ó, a gente estica tempo, a gente diminui a quantidade de funcionalidades por uma versão, certo? O que importa é que a gente não sacrifique o principal, que é a qualidade, ok? Então essa é a ideia. Se o orçamento está baixo, entrega um sistema, não entrega completo, ou entrega as funcionalidades possíveis, as funcionalidades que entreguem maior valor para o cliente, e quando ele puder, ele termina o resto. Mas nunca diminui a qualidade para terminar tudo, certo? Ou faz com qualidade ou não faz. Práticas de código. Como a gente sabe, o XP ele tem essa característica muito importante que a destoa das outras metodologias, que são as práticas que ela promove para o desenvolvimento de software, tá? Então essas práticas elas são bem conhecidas, algumas como programação em Python já é batido, né? Todo mundo conhece, todo mundo que é de desenvolvimento conhece, certo? E sabe qual é sabe o porquê dela existir, tá? Então eu vou falar um pouco aqui, né, nessas aulas, tentar dar um pouco mais de foco nessa parte das práticas de código, ok? Então, a primeira prática que a gente tem é o teste automatizado, ou seja, tudo aquilo que a gente constrói, ele tem um teste automatizado junto, certo? E esses testes, eles são executados muitas e muitas vezes no desenvolvimento, ok? Então, assim, o uso de TDD
ele é essencial, ou seja, a gente cria os casos de teste antes de desenvolver o código, porque assim a gente já tem uma ideia do que aquele código vai fazer. Então, todo código ele tem um teste automatizado, certo? Sempre que um novo código é inserido no sistema ou no projeto, todo o código que existia antes ele é testado, ou seja, os testes automatizados eles são executados para verificar se aquele código que foi inserido ele não introduziu um erro em coisa que já tinha sido desenvolvido, ok? Então essa é a ideia. Se eu mudo qualquer coisa no projeto, num código que já existia, eu tenho que executar o teste que foi criado antes para saber se esse novo pedaço que foi desenvolvido ou essa coisa que foi esse código que foi modificado, ele não foi alterado ao ponto de não validar aquilo que já foi validado antes, tá? Então esses testes devem ser automatizados, né? Não faz sentido a gente não ter testes automatizados, uma vez que a gente vai executar eles muitas vezes. Então o computador vai executar esses testes várias vezes antes de qualquer modificação no sistema, certo? E eles devem ser criados em paralelo, ou seja, à medida que você vai, como é TDD, né? À medida que você vai desenvolvendo, você vai testando, criando os casos de teste que vão ser executados depois, ok? Então sempre que um novo incremento for inserido ao projeto, todos os testes já verificados devem ser executados novamente para garantir que as alterações não comprometeram aquilo que já foi incluído no projeto. Então, muitas vezes eles são executados. Então, eu não posso fazer uma nova inserção de código se essa inserção não fez os testes que já tinham sido feitos passarem, certo? Ou seja, inserir alguma coisa nova no sistema, certo? No projeto. Executei os códigos que já foram executados antes. Deu um erro, então significa que o meu código ele não passou, ele não foi aprovado, certo? Então isso faz com que o código ele seja aumenta a qualidade, porque a gente evita que qualquer nova inserção vá alterar o projeto que já existe, tá? Então, se o erro foi encontrado, cria-se casos de teste para reproduzir o erro, certo? Ou para o reproduzir e então desenvolve-se uma solução. Então, essa é a ideia. Eu executei o código, deu um erro. Então, eu vou criar um caso de teste para repetir aquele erro, né? Um erro que eu não sabia, ou não previa que aquilo ia acontecer. Eu vou criar um caso de teste que repita aquele erro e vou criar a solução para passar naquele teste. Então, essa é a ideia, certo? Então, essa é uma prática batida no XP, no desenvolvimento, testa tudo, certo? Caso de teste para tudo teste automatizado, ok? Refatoração de código. A refatoração, ela é também uma prática muito importante, né? Tudo que a gente desenvolve passa por refatoração, certo? Qualquer um do sistema do desenvolvimento pode refatorar o código do outro, certo? Isso não tem problema. E esse é um processo contínuo, que ele é objetivo a manter o projeto com a sua arquitetura mais simples possível. Então, assim, desenvolvemos um pedaço do código, certo? Estamos desenvolvendo. À medida que a gente vai desenvolvendo, tem-se a ideia de que a arquitetura está ficando muito complexa. Então, o que a gente faz? Refatora todo o código para torná-lo mais simples possível. Então, isso é uma prática muito comum. Uma vez que a gente desenvolveu, não significa que dizer que a gente não vá voltar para aquele código que a gente desenvolveu. Não. Isso vai acontecer muitas vezes. Nós olharmos para tudo aquilo que a gente já desenvolveu e modificar, né, de tal forma para tornar ele mais simples, tá? Então, se uma arquitetura está parecendo, uma estrutura está parecendo muito complicada de entender, ou se existe aquele risco daquela estrutura complicada gerar um erro, refatora o código, certo? Então, o projeto com arquitetura simples é mais fácil de manter. Então, a ideia é sempre manter uma arquitetura simples. Uma arquitetura simples ele é menos propensa a dar erro, certo? Uma arquitetura simples ele é mais fácil de ser entendido pelos outros. Então, existe um benefício muito grande em fazer a refatoração de código no desenvolvimento, tá? Então, porém, a evolução do projeto só é possível se a prática do teste for respeitada. Então, não é que a gente vá estar desenvolvendo, fazendo refatoração à toa, ou de qualquer jeito. Uma vez que o código é refatorado, a gente tem que fazer ele passar nos testes antigos, né? Eu vou desenvolver novos testes para esse novo código, mas aqueles testes antigos que eu já tinha feito, eles também vão ser utilizados. Então, o meu sistema ele tem que passar tanto no código que eu fiz agora, nos testes que eu fiz agora, como nos códigos que eu fiz nos testes que eu fiz no passado. Então, essa é a ideia que o XP pega. Então, a prática de teste, ela basicamente está alinhada com todas as outras práticas do desenvolvimento, certo? Ou do XP. Programação pareada é bem famosa, né? A ideia de você ter duas pessoas na mesma estação de trabalho.
Existem inúmeros benefícios, é claro. Com isso a gente tem a metade do código sendo desenvolvido, né? Ao mesmo tempo, porque eu tenho dois programadores na mesma estação, mas ao mesmo tempo eu tenho o código sendo testado ao mesmo tempo que é desenvolvido, porque a gente tem aquela velha ideia, né? Quando eu era menino, a gente chamava aquela pessoa que fica do lado de fora olhando, né? Então, por exemplo, você está lá jogando xadrez, sempre tem aquela pessoa de fora que sempre sabe a melhor jogada, porque ele está de fora do jogo, certo? A gente chamava esse camarada lá, na minha terra, de peru, certo? Ou puru não, peru. Deixa eu botar aqui, peru. É o peru, aqui ó, peru, certo? A gente chamava de peru, porque ficava peruando do lado de fora, né? Você jogando esse, joga essa pedra aqui, joga essa peça aqui. Então, a ideia do peru, tô só brincando, tá? Mas é assim, quem tá do lado de fora, geralmente vê melhor, certo? Então, com um programa do lado, enquanto você está escrevendo, ele está vendo coisas que você não está vendo. Então, isso ajuda ele a já desenvolver casos de teste que vão auxiliar no desenvolvimento. Não só isso, como também prever erros possíveis que possam vir a acontecer. Quando o cara que está de fora, ele está olhando você desenvolvendo, ele ao mesmo tempo vai já pensando em melhorias que podem ser feitas no código, promovendo assim a refatoração que virá posteriormente, tá? Então, ó, o código é testado quando é desenvolvido, problemas arquiteturais são identificados mais rapidamente, certo? Quem está de fora vê melhor, ou seja, o peru vê melhor, mas eu não chame de peru, por favor, certo? Aqui é só brincadeira. Oportunidades de melhoria surgem rapidamente, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, quando o cara que está vendo de fora você desenvolvendo, ele está já pensando em como ele pode melhorar aquilo, certo? Então, você desenvolve e ele já vai pensando, já vai construindo casos de teste e tudo mais. Então, existem muitos benefícios de ter a programação pareada, certo? Já é batido isso na indústria, então o XP pega isso com grande força, ok? A padronização de código, certo? Ele diz respeito à forma como o código é escrito, né? Então, códigos padronizados são mais fáceis de ler. Então, quando você tem o costume daquele tipo de codificação, fica mais fácil para você ler, certo? E aí ele diz respeito, basicamente, eu vou botar a chave depois do nome do método, ou na linha, ou na próxima linha, certo? Eu boto aqui, ou eu boto assim. Então, só esse tipo de coisa. Nome de métodos, a forma como os métodos são construídos, as metáforas que são criadas. Eu vou utilizar um underscore no início de variável de sistema. Eu vou colocar um underscore para separar palavras, né? Quem define esse padrão é a equipe, certo? E cada membro, cabe a cada membro respeitar o acordo firmado. Então, assim, se a equipe definiu que a chave tem que estar aqui embaixo, então vamos todos fazer dessa forma, ok? Propriedade coletiva. O código, ele não é de ninguém, certo? O código é da equipe. Isso significa que todo mundo tem acesso ao código, certo? E restrito, pode fazer qualquer coisa. É claro que o cara não vai chegar lá e vai simplesmente destruir o código que já estava feito. Mas isso não significa dizer que ele não possa melhorar, certo? Então não tem esse problema dentro do XP. Então ninguém é dono do código, então ninguém vai ficar com ciúme porque outro foi e modificou e melhorou um código que você desenvolveu, certo? Isso não existe dentro do XP. A ideia é que todos possam mexer, todos possam aprimorar e melhorar, tá? Então a ideia também é que se você faz uma modificação no código, você tem que desenvolver os casos de teste da modificação que você fez e o seu código novo ele tem que passar nos casos de teste antigos, né, que já tinham sido feitos sobre aquele código que já tinha sido desenvolvido. Então alguém desenvolveu um código, eu quero melhorar. Eu faço a melhoria, eu defino os meus casos de teste, mas essa melhoria que eu fiz também tem que passar nos casos de teste anterior. Eu não posso integrar a minha parte de código sem que passe pelo teste que já foi definido antes, ok? Repositório de código também já é uma coisa bem batida, né? Utilizar um repositório de versão, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem o Git e o Subversion, que são utilizados para manter as versões do código, para a gente poder fazer commits e tudo mais, tá? É também uma parte importante do desenvolvimento. A integração contínua também tudo aquilo que é desenvolvido, depois de devidamente testado, ele já é logo posto no projeto, certo? Já é integrado, certo? Então, tudo que é desenvolvido e testado é rapidamente enviado ao repositório para validação. Assim que as novas versões ficam logo disponíveis para os demais membros para ser testado pelo cliente, certo? Então, sempre que o novo incremento é enviado, todos os testes são executados. Então, como eu falei, os testes são executados exaustivamente, ok? Então, novas versões são submetidas a várias vezes por dia. Então,
envia-se várias versões, refaz todos os testes para ver se essas novas versões elas são compatíveis. Então, terminou o incremento, já envia, não tem que ficar esperando nem nada não. Terminou, envia, já faz o novo, já faz a submissão do código e tudo tranquilo. Build-agem, né? Então, assim, a construção do projeto deve ser rápida para permitir o feedback do cliente. Então, eu não vou esperar alguém vir ou alguém fazer qualquer coisa para a gente ter o build do projeto para que o cliente veja. Assim que tiver pronto alguma coisa, a gente já constrói, né, em 10 minutos, 20 minutos no máximo, faz todos os testes para que o cliente ele possa sentar na frente do projeto e verificar o que foi feito, né, fazer as modificações. Então, essa é a ideia, tá? Então, com os testes automatizados, a gente tem a condição de fazer essa construção rápida do projeto que está sendo desenvolvido, ok? Então é isso, essas são as práticas. Vamos agora para as fases de desenvolvimento, ok? Então, assim como em todo método, o XP ele também tem algumas fases distintas de desenvolvimento, certo? Que são de certos aspectos distintos, ok? Então, a primeira fase é a fase de exploração, que ela acontece no início do projeto, quando o cliente ele vem com sua necessidade. Então, inicialmente, o cliente apresenta essa necessidade para a equipe começa a debater sobre ela, tá? Principalmente sobre o entendimento dela e sobre possíveis tecnologias e soluções, tá? E aí, já nesse contexto, já surgem as primeiras ideias de qual tecnologia vai ser usada, de quais frameworks vão ser usados, né? De qual tecnologia, além da tecnologia de desenvolvimento, poderá ser usada, ok? Então, uma vez que a equipe obtém o conhecimento aceitável que o sistema fará, esta faz pesquisa sobre as tecnologias que poderão utilizar, ok? Nessa fase, é muito comum que as equipes, para melhorar o entendimento do que está sendo feito, elas comecem a utilizar o que se chama de spikes, certo? Que são protótipos descartáveis, né? São protótipos sujos que são criados somente para testar suposições, testar tecnologias. Então, a gente tem um framework novo que quer usar. Ele parece ser muito promissor e poderá nos auxiliar muito. Então, a gente começa a criar protótipos para testar essa tecnologia, esse framework, para ver se ele se adequa à nossa necessidade, para ver se não é complicado demais. Porque, às vezes, parece que é uma maravilha, quando você começa a desenvolver mesmo, você começa a perceber os principais problemas. Então, esses spikes ajudam em muito, né? E é uma forma de você começar a entender o que o sistema fará, é começar a desenvolver esses spikes, né? Que são protótipos de forma suja, né? Protótipos descartáveis que servirão para testar tecnologias e suposições, ok? Então essa fase pode demorar alguns dias ou até semanas, né? Ok? A depender da complexidade do sistema, do seu grau de inovação, né? Das tecnologias que você quer utilizar. Uma tecnologia nova, ela realmente vai demorar mais tempo para que você consiga para que a equipe consiga ter um nível de adequação a essa nova tecnologia, tá? A gente tem essa fase de planejamento, ok? Onde são criadas as histórias do usuário, né? Elas são criadas e priorizadas, tá? Junto com o cliente começa a desenhar, né? A equipe ela pode adaptar essas histórias para melhorar, para tornar a solução mais simples também, tá? Também é feita um planejamento e as versões do produto, a definição do grupo de funcionalidades, tá? Nessa fase também já se começa a definir quais são as funcionalidades que vão ser entregues, quais são as versões dessas funcionalidades. Define-se as iterações separadas e separando os cartões da primeira versão em grupos menores, tá? Nessa fase a equipe tira as principais dúvidas com os clientes, com base em suas experiências elas podem adaptar ou sugerir adaptações, tá? Na verdade, eles sugerem adaptações nos requisitos ou nas tecnologias solicitadas para tornar a solução mais simples, ok? Então, assim, o cliente ele pode simplesmente dizer, olha, do jeito que você quer, talvez não seja possível. Vamos tentar fazer dessa forma, certo? Sempre tentando induzir, né, o cliente, é claro. Lembrando que a qualidade está em primeiro ponto. A gente não vai induzir o cliente a fazer uma coisa que ele não necessita ou modificar uma coisa que ele necessita só para o nosso conforto, tá? A ideia é sempre melhorar. Então, uma vez definidos os cartões de história do usuário, a equipe se reúne para planejar o esforço de desenvolvimento das funcionalidades, tá? E aí utiliza o Plane Poker ou qualquer
outra técnica que vai lhes ajudar a ter uma estimativa do esforço do desenvolvimento, certo? Então essas são as primeiras estimativas do projeto e utilizam um processo chamado Planning Poker, tá? Eu não falei do que é o Planning Poker, mas também eu não quero perder tempo falando do que. A ideia do Planning Poker é que ele é uma espécie de jogo de estimativas, onde a equipe ela estima qual será o esforço de desenvolver determinada tarefa. Como eu falei em aulas passadas, é impossível você ter um valor médio de desenvolvimento de uma determinada tarefa, mesmo que muitas pessoas já tenham feito. Só quem define o esforço de desenvolvimento é a própria equipe. Então, o que o Planning Poker faz é expor essa funcionalidade ou uma tarefa à equipe e verificar com a equipe quanto tempo cada um deles acha que vai ser o desenvolvimento, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo de desenvolvimento de um login. Então, eu vou expor o que é o login, falo para a equipe, então tem que ter um mediador nesse jogo. Então, o que acontece é que um dos desenvolvedores diz que leva 2 dias, um diz que leva 30 minutos, certo? Então a gente pega essas duas visões mais extremas, né, o maior e o menor, e pede para que eles defendam o porquê dessa demora, ou o porquê desse valor que eles sugeriram, tá? E aí, uma vez feito isso, o mediador vai e explica novamente a tarefa e faz o jogo até que um consenso chegue, até que se chegue a um consenso, tá? Para que a equipe diga, no entendimento dela, quanto tempo se demora para realizar aquela tarefa. Então essa é a ideia do Planning Poker, tá? Que é muito interessante para estimar o esforço das atividades, ok? Versões de sistema, né? Após o planejamento inicial começa o desenvolvimento em si, ok? Aí a gente tem a entrega de releases, que são versões de sistema, né? Cada release ela contém um conjunto de iterações, ok? E é um conjunto de funcionalidades, e a ideia de cada release é que ela seja as funcionalidades sejam divididas de tal forma que aquilo possa entrar em operação, certo? Então, quando eu defino uma release, eu defino um conjunto de funcionalidades mínimo possível para que entre em operação. Então, eu não vou entregar um conjunto de funcionalidades que não sirvam, eu só entrego como release conjunto de funcionalidades que sirvam, tá? A iteração é o conjunto de desenvolvimento de funcionalidades. Então, cada release ela vai ter um conjunto de iterações que vão ser feitas para concluir essa release, ok? Então, cada interação, algumas das funcionalidades são desenvolvidas. Então, uma release pode durar de algumas semanas e até alguns meses, e a iteração pode durar alguns dias até algumas semanas, tá? Então, as releases são planejadas para englobar as funcionalidades que agregam valor ao cliente, como eu falei, tá? Então, o planejamento da interação contém as histórias do usuário para cada interação, bem como as tarefas necessárias para cada história, ok? Então, antes da gente fazer essa parte do desenvolvimento da interação, é importante quebrar essas histórias do usuário em tarefas, certo? Quais são as tarefas para que a gente consiga pegar cada tarefa e alocar a um desenvolvedor, ok? Então essa é a ideia, não é que a gente vai pegar a história do usuário crua e vai desenvolver. Quebra em tarefas direitinho e separa essas tarefas para cada desenvolvedor. O cada desenvolvedor pega a sua tarefa que mais se adeque à sua necessidade, ok? Então dentro das interações acontecem as tarefas de planejamento, implementação e entrega, certo? Bem, essas são as principais características, né, do XP, né? É claro que existem algumas outras coisas, né, que se falam, principalmente sobre o ambiente de desenvolvimento do XP, né? O XP ele prega que o ambiente ele tem que ser bom o suficiente para que a pessoa possa ter a criatividade, para que a pessoa possa ser criativa, certo? Ela fala que se o ambiente ela for muito formal, né, como era nos tempos da IBM lá nos anos 80, que alguns filmes relatam, né, que era o pessoal de terno, tudo certinho, seguindo uma norma bem definida, certo? Aquilo é um pouco complicado para o desenvolvimento porque inibe a criatividade, certo? Então a ideia, é claro que a gente não vai ter um ambiente que seja completamente descontraído, né? Ou um ambiente onde tudo pode acontecer. Na verdade, tem que ter suas regras, mas não tem que ser um ambiente controlado, complexo e cheio de burocracia, tá?
Isso é uma coisa que o XP prega, né? Por exemplo, cadeiras, mesas, umas próximas da outra. A gente não vai ter o desenvolvedor dentro de uma sala isolado, certo? Na verdade, ele vai estar trabalhando com várias pessoas, com mesa coletiva ou com bias, né, que eles chamam, umas próximas da outra, para que as pessoas elas consigam se comunicar, um computador na frente do outro, para que as pessoas consigam se olhar, né? Em um ambiente arejado, é claro, climatizado e tudo mais, certo? Com uma cadeira boa, para que a pessoa ela não tenha problemas para que com o tempo de sentado na cadeira trabalhando ela não vá ser desconfortável. Então tem várias dessas características que o XP prega, certo? Para o desenvolvimento, certo? Para a equipe, para o ambiente de desenvolvimento, certo? Então o que eles falam também é que o ambiente ele tem que ter alguns radiadores, né, que são de informação, que são dispositivos que auxiliam na comunicação, certo? E principalmente a parede, ele é um recurso muito importante dentro do XP, certo? Paredes e quadros, onde a gente vai ter lá gráficos, diagramas, posts, tudo sendo utilizado para passar a informação. Aquele quadro de tarefas, né, que é bem conhecido, em que ele tem lá, geralmente se coloca post-its, né? A gente vai ter lá uma coluna para o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que vai que já foi feito, né? E aqui onde as tarefas que estão sendo alocadas, né? Então esse quadro ele é muito famoso e o XP ele também utiliza desse quadro, né? E também as áreas de rascunho, onde a gente vai ter quadros brancos, onde as pessoas podem rabiscar ideias, né? Conversar e deixar aquelas ideias lá, apagar e tudo mais, certo? Então é uma coisa que o XP pega, tá? E a ideia também do ritmo sustentável, né? Como o ritmo é sustentável, é importante que o ambiente também possua o conforto necessário para os membros da equipe, certo? Então, ter máquinas de café espalhadas, né? Lugar onde as pessoas possam comer, né? Se fala até você poder, enquanto trabalha, ter algo para beliscar, uma fruta, um biscoito, alguma coisa, certo? Ter café, como eu já falei, e mais café é importante, certo? Então é isso aí. Essas são as principais características do XP, tá? Eu vou ficando por aqui. É claro que tem muito mais coisas a se falar do XP, mas é muito difícil encontrar referências uniformes sobre o XP. Mas mesmo assim, eu espero que tenha conseguido explanar um pouco do que é essa metodologia, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima.